Olá, aqui é o Nilson Alves e este é o seu canal Nilson Sukita, iniciando para vocês mais um vídeo, isso mesmo. Hoje é quarta-feira, dia 18 de setembro de 2019, 19 dias. Muito bem, o assunto que eu vou falar hoje, vou fazer um compilado esportivo aqui. Primeiro vou destacar que hoje é a final, hoje é a finalíssima da Copa do Brasil. Chegou a hora da tão esperada final da Copa do Brasil, né? Atlético Paranaense e Internacional. Tivemos a primeira partida em Porto Alegre, em Curitiba, na Arena da Baixada, onde eu estive agora no início do mês, né? Que eu fiz vlog lá no entorno da Arena da Baixada, né? O Atlético venceu por 1-0 o Internacional, né? E na volta, o Atlético precisa de um empate para ganhar aí o título da Copa do Brasil. Isso aqui é a taça da Copa do Brasil, fazendo aqui umas fitas, né? Eles fizeram umas fitas representando as cores do time, né? O vermelho e branco representando o Internacional e vermelho e preto representando o Atlético Paranaense. É o mesmo esquema que acontece na taça da Champions League, que eles botam fitas com as cores dos times que estão na final, né? Então na Copa do Brasil fizeram o mesmo estilo da Champions League, né? Vamos lá, os primeiros 90 minutos da decisão para a Copa do Brasil, vitória de 1-0, que permite o Atlético jogar com o empate dessa quarta-feira, dia 18, às 21h30, diante o Inter de Porto Alegre, para ser campeão pela primeira vez. Mas as coisas, pelo menos nos dias que antecedem a finalista, não saíram como o Furacão queria. Desde a escalação polêmica, Thiago Nunes na falha do cumprimento na programação. Eu estou lendo, na verdade, a parte do Atlético, né? Lá aqui no jornal, no site da Tribuna do Paraná. O Negro treinou na manhã dessa última terça-feira e Curitiba decidiu chegar em Porto Alegre, né? O Atlético Paranaense. Curto mesmo, certo mesmo que o Furacão precisa aí deixar as diversidades de lado e concentrar as alterações do duelo da quarta-feira, o jogo na quarta-feira. Esse aqui é o estádio na frente do Beira-Rio. Mais uma vez que o Inter também disputa a final de Copa do Brasil. O Inter, na verdade, primeira vez que o Atlético chega numa final. Não, primeira, não, acho que é a terceira vez que o Atlético chega numa final, segunda. Acho que segunda. E a terceira vez do Inter, né? O Inter teve na final em 92, ganhou do Fluminense. A Fluminense 92, que tinha o Gerson, um jogador que faleceu de AIDS 2 anos depois, do 94, que ele foi o grande destaque. Eu sei dessa Copa do Brasil porque eu acompanhava esse torneio na época da Rede OM, que era um canal que tinha sede no Paraná e era exibido para o Brasil todo. E eles transmitiram a Copa do Brasil na época, que tinha Galvão Bueno como narrador. Uma curiosidade aí, o Galvão Bueno tinha saído da Globo, uma treta que ele tinha na Globo, ele ficou um ano nessa Rede OM, né? Ele que narrou também o São Paulo, o primeiro título do São Paulo, né? Muita gente acha que ele narrou pela Globo, não, ele narrou pela Rede OM, né? E depois ele narrou a Copa do Brasil, a final da Copa do Brasil, o único que o Inter ganhou, se não me engano, tem a narração do Galvão Bueno também, né? E aí eu acompanhei aquela Copa do Brasil pela Rede OM, né? E foi o único que o Inter ganhou em cima do Fluminense na final. Aí o Inter foi jogar há 10 anos atrás, em 2009, perdeu para o Corinthians, do Ronaldo, né? Do Ronaldo Fenômeno, e agora volta para uma decisão, mas decidindo em casa também. Acho que as outras decisões foram em casa também, no Beira-Rio, agora a Beira-Rio Arena, né? Vamos ver o que o Inter pode fazer. O Inter, que é o time tradicional, claro, né? Sofre muita zoeira do Inter do Grêmio, né? O Grêmio, mesmo Copa do Brasil, o Grêmio fala, pô, tem 4 títulos de Copa do Brasil, o Inter só tem 1, o Inter não quer ficar atrás do Grêmio. E pro Atlético Paranaense é bom pro estado do Paraná, né? O estado do Paraná não tem título de Copa do Brasil, tem título de Campeonato Brasileiro, com o Curitiba 85 e o próprio Atlético Paranaense em 2001, né? Contra o São Caetano, não lembro dessa decisão. E é uma das decisões mais alternativas do futebol brasileiro, da história do futebol brasileiro, tanto a de 85, que foi o Curitiba contra o Bangu, e tanto a de 2001 do Atlético Paranaense com o São Caetano, né? São decisões alternativas. E o futebol do Paraná teve 3 decisões, né, que perdeu
Acho que teve o Curitiba com... Não, o Curitiba duas vezes, né? O Curitiba foi com o Vasco e depois com o Palmeiras. Perdeu as duas chances, né? Os dois títulos do Curitiba. Então o futebol de de Paraná, é o único estado do sul que não tem título de Copa do Brasil. Santa Catarina tem, que é o Criciúma em 91, que teve o Filipão, revelou o Filipão, verdade, em 91. Então voltando a falar sobre o aspecto aí da cidade, né? Do título, a cidade de Porto Alegre está se envolvendo por causa disso. Curitiba também, né? Inclusive eles vão montar um telão em algum ponto. Talvez na Arena da Baixada vão montar um telão e a torcida que não foi para Porto Alegre vai ficar lá. Vamos ver o que vai acontecer. É uma decisão interessante, é uma decisão legal, né? Isso mostra o seguinte: muitos falam assim, o Atlético não é time grande. O Atlético, na minha opinião, já é um time grande há muitos anos. É que a imprensa aqui de São Paulo não coloca o Atlético como grande. O Atlético já é um time grande. O futebol brasileiro não tem 12 grandes. O futebol brasileiro acho que tem 14 a 15 grandes. E o Atlético Paranaense já é um grande do futebol brasileiro. Né? O time que tem mais, o Atlético Paranaense tem mais estrutura, tem muitos considerado grande, tá? Pra gente deixar bem claro aí, muitos times que é grande aí não tinha até então uma estrutura como tem o Atlético Paranaense. Foi o primeiro estádio que construiu uma arena. Tinha o estádio antigo, o Joaquim Américo, depois fizeram a arena ali, né? Fizeram a arena ali. Então o Atlético Paranaense é o único, o primeiro time que criou uma arena no Brasil. Né? Tem o presidente polêmico que é o Petária e tal, né? Mas é o clube que avança, o clube de vanguarda, né? E tá numa região, na minha opinião, eu vou imitar agora o Ubra Leal lá do... O Ubra Leal, ele fala desse jeito? Sim, ele fala desse jeito. Ele tá numa região que é uma região, acho que muito privilegiada do Brasil, né? A região sul, que é principalmente Curitiba, uma região turisticamente muito boa, uma das melhores cidades do turismo, uma cidade de vanguarda, estruturada, né? O Atlético Paranaense seguiu a linha de Curitiba, de inovar em várias coisas, e está numa região que tende de crescer no futebol, né? Tá perto de Rio, tá perto de São Paulo, para os times do Paraná jogarem com os grandes do Brasil, de Rio, São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul, fica muito fácil, fica no meio de tudo, né? Então para o Paraná fica muito mais fácil, difícil, por exemplo, se for uma equipe do Nordeste, que o deslocamento é mais difícil. Então o Atlético, ele tem essa facilidade, é um time grande, né? O Curitiba eu gostaria que chegasse nesse nível, infelizmente por questões administrativas o Curitiba está um pouquinho atrás, mas o Curitiba também tem uma cabeça de crescer também, né? Assim como o Paraná Clube, né? Paraná Clube do Bruno e do Felipe, grandes amigos lá do Paraná. Pena que eu não consegui ver eles lá de Curitiba. Paranistas. Então Paraná também, quer dizer, Paraná quando foi fundido com o Pinheiros de Colorado lá dos anos 80, 90, e quando começou a aparecer, ganhando os campeonatos paranaenses e tal, era um time também para ser vanguarda, só que não conseguiu ser de vanguarda como o Atlético Paranaense. Então essa é a decisão. Os dois times muito fortes, o Atlético Paranaense de time a time, o time do Internacional é um pouco mais qualificado, vamos dizer assim. Tem mais jogadores conhecidos, né? Porque infelizmente eu sou igual na minha imprensa, eu faço a medida do time de acordo com os jogadores conhecidos, né? Claro, o time do Internacional tem mais jogadores conhecidos, mas não quer dizer que os jogadores conhecidos são melhores que os jogadores conhecidos do Atlético Paranaense, que é um conjunto muito bem reelaborado. Não tem uma grande, tem o Marco Ruben, que é uma grande estrela, o Nicão que jogou, que foi campeão atualmente aí da Sul-Americana, é um time até, tem uns jogadores conhecidos, né? Mas tem um conjunto, é o conjunto que ganha título, né? Se fosse estrela ganhar título, a seleção de Portugal ganhava a Copa do Mundo com o Cristiano Ronaldo, a Argentina ganhasse todos os mundiais com o Messi jogando. Se uma estrela, né, ganhasse título, né? O craque ganhasse títulos. Bom, pessoal, que Deus tenha o coração e fui!